versículo 21 em diante. Irmãos, uma passagem maravilhosa. Eu acho que nesses 33 anos de ministério, eu devo ter pregado aqui bem umas 100 vezes nesse texto. E cada vez que eu prego, Deus fala de maneira diferente. Se bem que sempre a gente dá uma grande ênfase no toque daquela mulher nas vestes de Jesus. A mulher que tinha o fluxo de sangue. E acabamos, de certa forma, trabalhando menos na questão de Jairo. E principalmente na questão de Jesus. Irmãos, Jesus estava do outro lado do mar da Galileia. Ele pega os seus discípulos. Irmãos, ele atravessa o mar da Galileia, do outro lado. De barco. Do outro lado, estava ali, bem a sul ali do mar da Galileia, tinha na cidade de Gadara, aquela cidade aonde Jesus acabou expulsando os demônios, aquela legião de demônio que veio ao encontro. E também do outro lado de lá está Decápolis, uma das 10 cidades gregas que tinha ali naquela região. Jesus faz questão de atravessar o mar da Galileia. Por que que ele atravessa o mar da Galileia? Irmãos, do outro lado do mar da Galileia tinha gente ali necessitando da palavra dele. E nós vamos ver o testemunho aqui, principalmente os 2 testemunhos aqui, da mulher do fluxo de sangue, 12 anos gastando com dinheiro, não tinha mais condição nenhuma, o dinheiro já havia esgotado, e o fluxo de sangue continuava, e de repente ela toca em Jesus, e ela é curada. Mas não, a pauta aqui nesta noite, irmãos, era Jairo. A pauta aqui nesta noite, irmãos, era lá, talvez, o texto fala que ele era chefe de sinagoga, mas, irmãos, é equivalente nos nossos dias os rabinos. Aquele que administra a sinagoga, aquele que está lá acompanhando o povo, está lá injetando fé no povo, acreditar em Deus, está lá, irmãos, lendo ali, abrindo a Torá, abrindo ali as leis de Moisés, abrindo ali o Antigo Testamento e ensinando para o povo. Às vezes temos mania de achar que pastor, missionária é super homem, super mulher, que não temos problema em casa, nossos filhos são perfeitos. É a visão que muitas vezes as pessoas têm. E quando você cai na realidade, irmãos, os problemas são os mesmos. E o homem está lá, o Jairo, nessa situação que nós vamos ler nesse momento. Versículo 21 ao 24, depois a gente pula do 35 em diante, até o 42. E Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram encontrar com ele na praia. Só de enxergar de longe o barquinho vindo, já identificaram que era Jesus. Então a praia já entupiu de gente, porque sabia que onde Jesus estava, os milagres aconteciam. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus. Imaginemos hoje, pega um rabino aí, pega um pastor aí, dessas mega igrejas por aí,
vai ao encontro de um homem, sim, era um homem Deus, era Jesus. Deixa lá a igreja dele e chega lá e se joga aos pés de Jesus. Por quê? Qual era o problema de Jairo? Como eu frisei agora há pouco, irmãos, temos problemas em casa também. Encaramos dificuldades também. E esse homem se joga aos pés de Jesus, versículo 23, pedindo com muita insistência: Jesus, 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 a minha filha está morrendo. Vem comigo, Jesus, e põe as mãos sobre ela, Jesus, para que ela possa viver. Que sofrimento, que momento difícil. A gente, quando nossos filhos, quando pequenos, se acidentam, a gente vê o sangue do nosso filhinho ali, irmãos, dói na alma, dói no coração. Aqueles que já tiveram filhos internados, ou filhos que sofreram um acidente, o nosso coração dispara, o coração do pai dispara, e os homens para isso é mole demais. As mulheres são mais fortes. Imagina o sofrimento desse pai aqui. Ele deixa a sinagoga, deixa tudo e vai em busca de solução, para que Jesus pudesse ir à casa dele. A minha filha está morrendo. Jesus, vem comigo e põe as mãos sobre ela, para que ela possa viver. Jesus, por favor, Jesus. O texto fala insistentemente. 24. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão foi junto, e apertava de todos os lados. Vamos pular para o 35, deixa a mulher do fruto do sangue de um lado. E Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns dos empregados da casa de Jairo, e disseram: Ô senhor Jairo, não incomodes mais o mestre, a menina já morreu. Que dor na alma, hein? Que dor na alma, irmãos. Essa caminhada nossa na vida cristã, tivemos o desprivilégio de acompanhar algumas pessoas morrendo. Fiz um fúnebre de um sobrinho recém-nascido. Que dor na alma, irmãos, que dor no coração. Fúnebre do pai, que tristeza, que dor. Tá, quando você faz o fúnebre dos outros, ainda dá um desconto, mas quando sente na pele, irmãos, acompanha ali o fúnebre da mãe, misericórdia, que dor na alma. Um homem que tinha uma única filha. Nossas famílias, a minha geração, é de famílias grandes, né? 8 filhos, 10 filhos, 11 filhos, 12 filhos. Tinham aquela ideia que se o cara não tivesse um montão de filhos, ele não era macho. Ainda bem que caiu por terra essa tese, né? Mas é semelhante à nossa geração de hoje, que é 1, 2 filhos, no máximo 3. É raridade encontrar um casal que tenha 3 filhos, é uma raridade. Mas a média é 1, 2. E a geração de hoje ainda está pior ainda, nem filhos querem. Coloca o animalzinho no lugar lá e coloca o animalzinho lá como membro da família e toca o barco, misericórdia. Mas diz o texto: não incomodes o mestre, a sua filha morreu, a sua filha está morta. Mas Jesus não se importou com aquela notícia e disse a Jairo: não temas, crê somente.
Imagina quem trouxe a notícia, ouvindo Jesus falar: não temas, Jairo, mas crê somente. Tenha fé, crê somente. 37. Jesus deixou que fosse com ele Pedro, o irmão Tiago e o grande companheiro de Jesus, João, o caçulinha, o mais novo. E ninguém mais. Versículo 38. Quando entraram na casa, Jesus encontrou ali uma confusão geral. Todos chorando, gritando em altas vozes. Então Jesus disse: por que tanto choro? Tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Versículo 40. Riram dele. Porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a menina nos braços e disse: Talita, come, que traduzido significa menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, porque tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto a multidão que estava ali na casa de Jairo. Vamos abaixar nossas cabeças. Vem cá, Jonathan, vem cá. Pede para Deus falar no teu coração. Pede para Deus usar o pastor. Senhor Pai, usa o pastor, Deus. Faça dele um vaso, Pai. E usa o pastor no dia de hoje, meu Pai. Eu te peço, Deus. Amém. Amém. Você já enfrentou ou está enfrentando uma situação aonde parece que não tem jeito? E às vezes não é só enfermidade, não. Às vezes é aquele problema em casa, aquele filho que parece que não tem jeito, ou aquele relacionamento que parece que está quebrado. Aonde o diabo está tirando sarro de você. Ela não gosta mais de você. Ele não gosta mais de você. Ou às vezes a questão financeira parece que não tem jeito. Você disse: eu estou quebrado, eu estou falido. Há 2 meses atrás, ela está nos ouvindo, acompanhando a live. Uma prima minha, legítima, a Sueli Navarro, uma das filhas do tio Henrique, casada com o filho da Jandirinha. A Jandirinha sempre acompanhava as nossas lives. Jandirinha Navarro, lá de Bauru, os irmãos se lembram dela? Faleceu ano passado, Deus a levou, mas a Jaci está viva lá, nos acompanhando também, a sogra dela. Ela ia sair de férias, programou as férias. 3 dias antes de sair de férias, passou pelo médico. Detectou um tumor maligno, um câncer. Na bexiga. E nós somos bem próximos. A gente se fala.
todos os dias pelas redes sociais, eu oro por ela. Mas, irmãos, foi um momento em que o chão da família caiu. Perderam o chão. Nós estamos falando de uma menina que tem um filho de 10 anos, 38 anos, está indo para 39 anos, a Su. E ela compartilhou comigo: pastor, me ajuda. Primo, me ajuda em oração. Me ajuda. O que será do meu filho? O que será do Pedrinho? Tão novinho. A avó, já perdeu a avó, a Janeirinha foi embora, e agora? O que será dele? Falei: prima, é momento para confiar no Senhor. É momento para confiar no Senhor. E ela vinha em janeiro para São Paulo, ia pegar as férias a partir de janeiro e vinha para São Paulo. E aí, esse problema sério de saúde, detectou o tumor. E aí, primo, o que você acha? Falei: filho, vamos em frente, vamos enfrentar aí. Graças a Deus que a cidade de Jaú ali, tem o Hospital do Câncer ali, irmãos, é uma referência muito grande para toda a região ali. O João conheceu o Borini. Foi chefe meu, foi chefe do Aldo na Cooperativa Agrícola de Cotia. E faleceu a esposa, ele foi para Lins, está lá em Lins. E brotou um tumor na boca dele, no céu da boca. Maligno também. E o Borini ficou apavorado: e agora, o senhor Navarro, como é que é? Falei: vamos confiar em Deus. E encaminharam ele lá para Jaú e fez a cirurgia lá, e está vivo e são, e louvado seja Deus. Agora usa acompanhamento da ciência aí por 5 anos aí, mas graças a Deus. Então a Su acabou indo também para Jaú e foi fazer a cirurgia. Irmãos, ela detectou o tumor maligno mesmo, no dia 5 de janeiro desse ano. E aí, irmãos, no dia 25 ela fez a cirurgia. Foi muito bem sucedida a cirurgia, Deus a abençoou, Deus preparou os médicos. E feriado passado eu fui para Bauru e visitei ela. E graças a Deus, irmãos, já voltou a trabalhar, já está trabalhando normal. Mas existe um momento, irmãos, que o nosso chão cai. Você olha para a direita, olha para a esquerda, o que fazer? Olha para frente, parece que está tudo fechado os horizontes. Quem é que já não passou por esse momento? Quem é que já não teve noites extremas, noites que parece que não chegava o dia nunca? Quem é que já não passou por isso? O Jairo estava vivendo esse momento. O Jairo estava vivendo esse momento, momento difícil. O grande líder, o grande pastor lá, o grande líder da sinagoga, aquele que estava ali juntamente com o povo, encorajando o povo, gerando fé no povo. Vamos em frente, gente, vamos em frente. Jeová é poderoso, Jeová é maravilhoso. O Deus de Moisés é o nosso Deus. Só que de repente a situação aconteceu na sua casa. 12 anos, a menina doente, e não tinha dinheiro para gastar mais, a menina doente, e aí não tinha alternativa nenhuma mais, não encontrava solução nenhuma mais, e não adiantava mais a palavra de apoio dali dos liderados, não. O Jairo estava sofrendo, a família estava sofrendo, a filha estava morrendo. Opa, o barquinho vem vindo, o barquinho vem atravessando ali. Opa, eu acho que é Jesus. Não é Jesus mesmo, vou lá. Ele vai lá, para encontrar com Jesus. E muito difícil, irmãos, porque veja bem, diz o texto que a multidão ali era muito grande. Encontrando com Jesus, querendo milagres. A multidão era imensa. E como diz o texto, ele chega lá, ele se joga aos pés de Jesus Cristo. Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia da minha filha.
Jesus, ela está morrendo. Jairo nos deixa grandes lições. Jairo, abre a minha mente nessa noite, embute em mim, embute na igreja grandes lições. Irmãos, no momento que você achar que não tem jeito, como ministrou agora há pouco a Keiliana, no momento que parece que não tem jeito, igreja, coloque a fé em prática. O casamento está quebrando, igreja, está quebrado, você não tem controle mais, vai até Jesus, coloque a tua fé em prática. O filho está envolvido com as drogas, o marido ou a mulher está em mau caminho, com má companhias, vai até Jesus, coloque a tua fé em prática. Tem muitas pessoas que fogem das adversidades, quando a coisa está complicada lá, quando está estreito lá a situação, quando o cobertor está curto lá, ele foge. Que não seja o meu caso e muito menos o seu. Vamos até Jesus. Jairo, ele não ficou esperando a filha morrer em casa, não. Ele sai de casa, ele vai buscar solução para a filha, ele sai de casa desesperado, ele já havia saído por várias vezes, já havia procurado recurso na ciência da época, mas não havia encontrado, igreja. E a alma doía, o coração doía, porque estava vendo a filha dele, que seria o futuro dele, para ele se apoiar na velhice. Épocas diferentes, irmãos. Hoje nós programamos a nossa vida, a nossa velhice. Temos aí, louvado seja Deus, um NPS aí. Pagamos o NPS. Na velhice temos uma, não é tão grande, mas temos uma aposentadoria. Os brasileiros têm. Estados Unidos e Europa não tem isso não, irmãos. Se no bancar do bolso não fazer lá um praninho lá no banco, não tem isso não. Mas hoje, irmãos, nós programamos a nossa velhice. Mas naquela época não, igreja. Quem cuidava dos velhinhos eram os filhos. Quem assistia os velhinhos eram os filhos. E ali Jairo vê ali a única esperança que ele tinha para ter uma velhice mais ou menos apoiada, se desfazendo, indo embora. Que situação daquele homem. Ah, irmãos, ele foi até Jesus. Filhos e filhas, vai até Jesus. Saia, meu filho, minha filha, vai em busca, coloca a tua fé em prática, meu filho. O teu casamento tem jeito, o teu filho tem jeito. Esse câncer Deus pode curar, esse câncer Deus pode libertar, porque Ele é Deus. Coloque a tua fé em prática. Jairo nos ensina a sairmos de casa e irmos ao encontro, pela fé, ao encontro de Jesus. E Jesus está aqui nessa noite para te acolher gostoso, porque Ele é Deus. Aquele homem, líder, chefe da sinagoga, cheio de pose, cheio de status, mas ele se coloca na condição de servo e chega e se joga aos pés de Jesus Cristo. Aquela religião dele, igreja, não trouxe a solução para ele. Aquela igreja, a sinagoga ali, irmãos, a igreja ali da época, a religião não pôde fazer nada por ele. Eu quero dizer a você, meu filho, minha filha, ainda que a ciência não possa fazer nada por você, ainda que você enxergue
essa família arrebentada, parece que não tem jeito. Deus pode reverter isso porque Ele é fiel. Deus pode porque Ele é poderoso. Você não gerou filhos para ir para o inferno, não, meu filho, minha mãe, meu pai, aqui presente, pais aqui presente, mães aqui presente. Você não gerou filho para ser cidadão do inferno, não. Você não gerou filho para ser instrumento do diabo, não. Vai a Jesus, com fé, igreja, coloque a tua fé em prática, vai ao encontro de Jesus. Faça o que Jairo fez. Correu até Jesus. A sua fé, a fé de Jairo, levou ele a crer que a sua filha poderia ser curada. Igreja, a sua fé, meu irmão, minha irmã, a sua fé, mãe, a sua fé, filha e filhos dessa noite, e esses que estão nos acompanhando pela live, crê somente, nada está perdido, porque Deus está no controle. Sua fé levou a buscar Jesus e crer que Ele poderia curar a sua filha. A esperança dele estava em Jesus, o Todo-Poderoso. Irmãos, não abra mão da sua família, não abra mão do seu filho, da sua filha, não jogue a toalha. Deus pode. Agora veja bem, irmãos, do versículo 35 ao 36, tem um ensinamento aqui desse texto que impactou meu coração. Foi um momento em que Jesus, possivelmente, pegou na mão de Jairo e estavam indo lá ambos, a residência de Jairo, a casa de Jairo, e de repente, no meio ali daquela multidão, alguém tocou nele. E no momento que alguém tocou em Jesus, diz o texto que dele saiu virtude, dele saiu poder, e ele parou. E aquela parada dele, igreja, de certa forma, igreja, aos olhos de Jairo, estava atrapalhando Jesus ir na casa dele e chegar em tempo para curar a filha dele. Imagina o coração de Jairo, naquele momento. Vamos, Jesus, vamos. E de repente Jesus para atender aquela multidão. Imagina o desespero. E possivelmente ficou ali algumas horas ali, irmãos. O fato é que Jesus levantou a voz e disse: alguém me tocou, alguém me tocou. E os apóstolos ali, os discípulos, Pedro, Tiago e João ali, disse: é óbvio, Jesus, a multidão é tão grande, muita gente está tocando no Senhor. E aí, irmãos, foi o momento que Jairo desabou. Quando os servos dele, os empregados dele chegou: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha está morta. A sua filha morreu. Jesus ouviu aquela palavra, Jesus ouviu aquela voz. Eu começo a enxergar Jesus pelos olhos da fé, irmãos. Jesus olhando para Jairo, e o semblante caiu, e as lágrimas começaram a descer, e Jairo fica ali arrebentada, a alma dele já estava aflita demais, e agora ouve aquela notícia: a sua filha está morta. Jesus bate no ombro daquele homem e disse: Jairo, não temas. Jairo, crê somente. Crê somente, Jairo.
Deus te fala nessa noite, minha irmã, meu irmão, não temas, crê somente. Deus está no controle, meu irmão, minha irmã. Igreja, Deus está no controle. Não temas, crê somente. Na visão de Jairo, é que Jesus chegasse o mais rápido possível para levar a cura da filha. E agora veio aquela notícia que a filha estava morta. E às vezes, irmãos, somos iguaizinhos Jairo, ou muitas vezes até pior. Queremos as coisas aqui e agora, é já, é nesse momento. Mas esse texto me ensina que o tempo de Deus é diferente do meu tempo. O tempo de Deus é diferente do seu tempo. Irmãos, não é que Deus não ouviu a nossa oração. Não é que Deus não vai ouvir a nossa oração. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus não para. Salmo 121. O guarda de Israel não dorme, não cochila. Deus não está parado não, minha irmã, Deus está trabalhando e a tua bênção vai chegar, não é a hora que você quer, mas no momento de Deus. É no momento de Deus, igreja. Jesus pega Jairo, com a alma frita, arrebentada, e vai para a casa de Jairo. Chega na casa de Jairo, diz o texto que era um tumulto só. A filha do príncipe da sinagoga, a filha do nosso chefe, do nosso representante, do nosso líder, está morta. Era um alvoroço só, diz o texto. Corramos lá para comprar o caixão, a urna. Corramos lá para fazer a documentação. Jairo não tem condição de fazer isso. Eu imagino o alvoroço solidário das pessoas. E Jesus chega lá, de maneira muito linda. E Jesus fala: não temas. Ela não está morta, ela está dormindo. E o texto deixa muito claro que riram de Jesus, fizeram piada da palavra de Jesus, porque tinham certeza que a menina estava morta. Ah, meu irmão, minha irmã, quando esse Deus entra em ação, quando o Deus da igreja presbiteriana independente entra em ação, pode o inferno estar fechado, ele se abre, pode a ciência ter dito para você que não tem jeito, Deus fará, tem jeito, sim. Ainda que o psiquiatra, ainda que o psicólogo tenha falado para você, esse seu filho não tem jeito mais, as drogas já consumiu com ele. Mas quando esse Deus entra em ação, igreja, o impossível se torna possível, porque Ele é Deus. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, o impossível que você tem batalhado poderá se tornar possível, porque esse Deus está aqui nessa noite. Jesus chama apenas Pedro, o porta-voz ali dos apóstolos, Tiago, grande companheiro, grande parceiro, e João, o discípulo amado, o garotão amado, aquele garotão que estava sempre com Jesus, sempre grudado em Jesus, não soltava Jesus por nada, sempre presente com Jesus. E Jesus chama Jairo e sua esposa, e eles sobem,
o andar de cima, o degrau de cima, onde estava a criança no quarto ali, deveria ser um casebre muito grande. Deveria ser ali um sobrado grande. O fato é que a criança estava na parte de cima. E enquanto Jesus subiu lá, juntamente com Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da criança, lá embaixo ficou a gozação. A criança está morta, já era, não tem jeito. E aos olhos humanos, irmãos, tem situação que se torna irreversível mesmo aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, não. Jesus entra no quarto e já chega chamando ela pelo nome: Talita, Talita, menina, levanta-te. E a menina abriu os olhos. E a menina levantou. E a menina se locomoveu. E a menina começou a andar. Eu começo a imaginar a igreja, como diz o texto, que ficaram todos assombrados, aquela menina descendo as escadas da casa do pai. E ali as pessoas enxergando aquela menina com vida. Diz o texto que ficaram assustados, ficaram assombrados. Igreja, este é o nosso Deus. Nesse Deus você pode crer, nesse Deus você pode confiar, que o milagre pode acontecer na sua vida sim. Nada está perdido, porque esse Deus pode. Jesus entrou no quarto, tomou a menina pelas mãos e disse: Talita, que significa menina, levanta-te. E ela levantou. Essa cena, a igreja nos ensina que para o nosso Deus não há impossível. Por isso que Jesus disse ali para os discípulos, quando ele afrontou ali aquele homem que era rico, aquele homem que conhecia todos os mandamentos acerca da salvação. Ele queria comprar a salvação. E Jesus disse: vai, vende o que tens e dá aos pobres, e vem e me segue, e terás um tesouro no céu. E diz a Bíblia que ele saiu triste porque possuía muitas propriedades. E Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E aí os apóstolos assustados: Jesus, desse jeito, quem é que se salva? Jesus disse: as coisas impossíveis podem ser aos homens, mas a Deus tudo é possível. Salvação depende exclusivamente da misericórdia de Deus. Porque se fosse pela força do pastor, a força da igreja, coitado de nós. Mas a misericórdia de Deus é a causa de nós estarmos caminhando para o céu. Ou seja, irmãos, finalizando, irmãos, esse texto maravilhoso aqui da palavra de Deus, Jairo nos ensina: quando tudo parece que não tem jeito, saiu fora do meu controle, pela fé, vai até Deus, corre até Deus. Esse texto nos ensina que não é o tempo da presbítera, e nem do presbítero, nem do diácono, nem de ninguém. É no tempo de Deus. Tem pessoas que Deus não pode curar lá naquele momento. Precisa ser trabalhada. Tem pessoas, igreja, que não vem pelo amor, ela tem que vir pela dor. E é nesse momento que Deus está trabalhando com ela. Então o tempo é de Deus. Por isso que o profeta Isaías, capítulo 55, diz que os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Lição de Jairo. Está difícil? Está impossível? Corra para Deus. Espera no Senhor. Deixa Deus trabalhar. É no tempo de Deus, não é no seu tempo. E ele finaliza mostrando o poder de Deus.
Deus pode. Em vida, meu irmão, em vida, minha irmã, creia, confia, descansa no Senhor, que o querer de Deus acontecerá. Porque Ele é fiel. Ele é o Todo-Poderoso. Deus sabe de tudo. Porque Ele mandou essa palavra para o pastor. Mandou para o pastor, mandou para a família do pastor, mandou para a igreja, mandou para cada um de nós. Deus sabe de tudo. Está difícil? Não joga a toalha. Está difícil? Corra para Deus. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Deixa Deus trabalhar. Volto a repetir. Tem pessoas que Deus precisa trabalhar. E o trabalhar de Deus é diferente do trabalhar dos homens. Tem pessoas, irmãos, que Deus cura instantaneamente. Já presenciei vários milagres, Deus curando instantaneamente. Deixa Deus trabalhar. Jairo, a passagem nos mostra que Deus pode. Deus pode. Descansa no Senhor. Vamos abaixar nossas frontes. O que aos teus olhos está irreversível na sua família? O que aos teus olhos está irreversível na sua vida? O que aos seus olhos não tem jeito? Pastor, eu estou quebrado financeiramente. Vamos seguir o exemplo de Jairo nessa noite. Jairo correu e se jogou aos pés de Jesus. Faça isso agora em nome de Jesus. Faça isso agora em nome de Jesus. E descansa no Senhor. E descansa no Senhor. O Deus da Igreja Presbiteriana Independente pode. O Deus do pastor Augusto pode. Pai, como diz o profeta Isaías, a minha palavra não voltará para trás vazia, mas encontrará corações. Tem corações aqui nessa noite, ó Pai. Corações férteis, para receber essa semente, para que essa semente possa germinar e trazer de volta aquele relacionamento que estava quebrado, aonde o diabo colocou os dois de posse da verdade. É o outro que é culpado, é o outro que é culpado, você não é, você não é. Que essa semente esteja germinando no relacionamento desse casal. Oh Deus, essa enfermidade que essa mãe tem perdido o sono, Pai, as noites dela, essa filha, ó Pai, esse filho, Pai, as noites têm sido enormes demais, parece que o dia não chega, Pai. Clareia o novo dia para essa vida, ó Pai. Que o novo dia, o novo alvorecer aconteça na vida da tua filha, do teu filho nesse momento, em nome de Jesus. Esse filho que está perdido nas drogas, ó Pai, que nesta noite, por intermédio do teu Espírito Santo, ele seja alcançado pelo Senhor. Mostra que tu és Deus, o Deus de Jairo, o Deus da mulher do fluxo de sangue, o Deus meu, o Deus da Igreja Presbiteriana, o Deus da minha família, o Deus da Igreja Presbiteriana. Ouve a oração do teu filho, ouve a oração da tua igreja. Ora comigo, meu irmão. Senhor Jesus, palavra, ouvi e sei o que o Senhor é poderoso. E na autoridade de Jesus Cristo, eu tomo posse da vitória da minha mãe, da vitória do meu pai, da vitória do meu filho, da minha filha. Eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse da minha vitória.
porque tu és Deus. Me jogo aos seus pés, ó Pai. Me rendo aos seus pés. Porque tu és o Todo-Poderoso. És em quem nós cremos. Eu creio. Por amor de Cristo Jesus. Vamos colocar de pé. Tem mais um louvor? Ministério Louvor. Venha para frente. Vamos cantar mais essa canção. Fico feliz. Da mesma forma que